Galg 11 versus Vilg 11. Qual o melhor fundo de tijolo logístico para a gente estar investindo em 2023? O Galg 11 é um fundo logístico base 10 que possui uma alavancagem relativamente alta e poucos imóveis, mas ainda assim, por ser um fundo base 10, é muito adorado pelos seus cotistas e a gente tem muitos investidores que investem nesse fundo. Já o Vilg é um fundo de logística bem diversificado, possui mais de 15 imóveis no seu portfólio, possui uma boa rentabilidade e também possui uma boa diversificação. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender se de fato qual o melhor para se investir e para saber se é possível ter os dois na carteira ao mesmo tempo. Então pessoal, vamos começar primeiro com o Galg 11, o Guardian Logística. Galg está custando hoje cerca de R$ 9,10. É um dividend yield na casa dos 10,80%. É um dividend yield um pouco mais alto que os outros fundos tijolos, porque ele possui também uma alavancagem mais alta. Fundos alavancados tendem a entregar mais rendimentos. Isso se deve principalmente ao risco, né? A gente tem um risco-retorno que precisa ser positivo. Tá com a desvalorização nos últimos 12 meses aí de cerca de 7%. E quando a gente olha o gráfico, a gente vê que desde o seu IPO, o fundo só vem caindo cada vez mais. Deu uma recuperada agora, mas ainda assim passando por um momento um pouco complicado. Seu valor justo por cota está em 9,15. Ele está um pouquinho descontado ainda em relação ao patrimonial. É um fundo que tem um patrimônio de mais de 526 milhões de reais. Então um fundo que aí já está num tamanho relativamente grande. Ele tem cerca de 64 mil cotistas. É um fundo que vem crescendo ano após ano. Isso se deve principalmente por ser um fundo base 10. Fundos base 10 possuem liquidez um pouco mais alta. E a gente vê isso na liquidez dele, cerca de 1,2 milhões. E o rendimento que ele vem pagando, essa média de 82 centavos, já vem há um bom tempo pagando esse valor. Então é um fundo bem estável, ele sempre entrega os mesmos rendimentos. Isso é muito bom. Chegando aqui no relatório gerencial, eu quero destacar algumas coisas com vocês. Primeiro é a taxa de administração, que ela varia entre 0,95 e 1,01. Ele tem uma taxa de performance de cerca de 20%, do que exceder o benchmark, que é cerca de IPCA mais 6%. Por enquanto, essa taxa de performance ainda não está sendo cobrada, o IPCA tá mais baixa e tudo mais. Porém, daqui a um tempo a gente pode sim ter, dependendo de como o IPCA variar, essa questão da cobrança da taxa de performance. A duração média dos contratos do Galg está em cerca de 9 anos, tem uma vacância física de 0%, isso é muito bom, os contratos são muito longos, mostra que são bem atreladinhos, possui apenas 5 ativos, esse é um ponto negativo desse fundo, e uma BL total de 171 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. Aqui alguns destaques muito importantes que ele mostra a comparação com os outros fundos de tijolo do mercado. Ele é o que possui o maior dividend yield, isso porque foi o que eu falei para vocês em relação à alavancagem. Fundo alavancado, ele precisa entregar mais para poder atrair mais pessoas e de fato fazer jus ao seu risco, então você vai correr risco, você quer receber mais. Dando uma olhada no DRE do fundo, para esse mês ele gerou cerca de 7 milhões, e aí tirando a despesa e tudo mais, sobrou 4,1 e distribuiu 4,7. O fundo já vem desde os últimos 3 meses utilizando reservas para conseguir entregar os dividendos que são pagos todo mês. E aí um ponto importante que eu até destaquei com vocês, é que ele está com reservas negativas. Não tinha visto em nenhum outro fundo isso. Isso traz um pouquinho de risco para a gente vê que o fundo está entregando o que ele não tem. Então, acende um ponto de interrogação e um ponto de exclamação também de atenção para tomar cuidado com isso. Fundo com rentabilidade, com reserva negativa é muito ruim, pessoal. Mostra que ele, como eu falei, entregando algo que ele não tem. Então, continuar observando e tomar cuidado com isso. Mostra um pouquinho do desempenho do fundo em comparação com a NTNB. Também mostra a evolução da base de cotistas e do volume negociado do fundo. Ele é um fundo que cresceu muito desde um ano atrás e vem crescendo bastante. Aqui, como eu falei com vocês, são 5 imóveis, todos com contratos atípicos, atrelados ao IPCA com a duração média de 9 anos. A gente vê a receita por ativo. O principal locatário dele é o Abate Souza Cruz, que hoje tem uma receita que gera uma receita para o fundo de cerca de 39%, seguido da BR Salvador e da BRF Pernambuco. Então a BRF também muito presente no fundo. O reajuste dos contratos estão todos aí para a maioria aí para setembro, então esse mês, com esse reajuste de contrato, a gente já vai ver talvez uma mudança um pouco, talvez entrando mais dinheiro pro banco do fundo. Contratos são muito longos, o primeiro que termina é lá em 2027, que é o da BAT, então demora um pouco ainda. Aqui um ponto muito interessante, que é a questão da dívida do fundo. Hoje o fundo possui mais de 350 milhões em alavancagem e ano após ano ele vai ter que realizar algumas amortizações no valor até grande, de média 30, 40 milhões de reais. E a gente vai ter que ver de onde o fundo vai tirar dinheiro para isso. E eles anunciaram recentemente, tentaram fazer uma emissão aí a R$10, sendo que a cota mercado tá em cerca de 9,10. Então assim,
tentando fazer uma emissão acima do valor de mercado. Isso quase nunca dá certo, e agora também não é o melhor momento para esse fundo emitir, já que ele está abaixo do valor patrimonial. Então assim, a gestão vem pisando na bola há algum tempo em relação a isso, e é seguir observando e para quem é cotista tomar muito cuidado. A razão da dívida, 40% do patrimônio do fundo é dívida, isso também é um ponto de atenção. E aqui mostra os imóveis, como eu já cito sempre nos vídeos do Galg, são imóveis um pouco... Os 5 imóveis que ele tem, 3 são muito específicos, são feitos para aquela empresa. Se essa empresa sair daqui hoje, a gente vai ter problemas para conseguir locatário de uma forma rápida. Os únicos que são bons assim são os da BRF, que são galpões um pouco que são logísticos, então se ela sair hoje é contratado rapidamente outro imóvel. Agora os da Air Liquide e da BAT são imóveis mais específicos que talvez não consigam locatários muito rápido. Bom pessoal, chegando aqui no VILG, hoje ele está custando cerca de R$ 104,50, tá com um dividend yield de cerca de 8% e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 2,27%. É um fundo que vem desde antes da pandemia, crescia muito. Após a pandemia ele teve uma queda, conseguiu se recuperar, mas depois lá de outubro de 2020, o nunca mais voltou aos patamares que ele era antigamente e vem sofrendo cada vez mais. Chegou a bater cerca de R$ 83,20 e agora parece que ele está querendo dar uma recuperada, mas ainda assim tem muita dificuldade de passar a casa dos R$ 110. Seu patrimonial por cota está em 111, então o fundo ainda está bem descontado um pouco, tem cerca de 38 milhões em caixa. E o seu patrimônio líquido passa dos R$ 1 bilhão, 1,678 bilhões, um fundo gigantesco. Cerca de 161 mil cotistas, uma base de cotistas muito grande e uma liquidez média diária de 2,3 milhões. O último rendimento pago foi de 70 centavos e ele já vem entregando esse rendimento desde maio de 2023. Ano passado ele até entregou um pouco mais, mas porém esse ano o fundo vem sofrendo um pouco mais para conseguir entregar esse rendimento. Aqui no relatório eu vou para as partes mais importantes. Primeiro, taxa de administração. Hoje está em cerca de 0,75% ao ano, uma taxa muito baixa. Sua taxa de performance está em 20% do que excedeu o benchmark, que é o mesmo do Galg 11, cerca de IPCA mais 6%. Olhando a DRE do fundo, ele está gerando total no mês cerca de 81 centavos. Após retirar todas as despesas, sobra cerca de 68 centavos para o fundo. E ele vem utilizando um pouco de reservas para conseguir entregar esses 70 centavos. Porém, o fundo ainda está numa posição muito confortável. Hoje ele tem cerca de 33 centavos de reserva. Então, muita tranquilidade para esse fundo no momento. Aqui a gente vê a estimativa. Até o final desse trimestre, eles esperam estar entregando entre 72 e 65 centavos. Então, por enquanto, muita tranquilidade para o pessoal que investe no fundo. A rentabilidade do fundo, ele vence com tranquilidade o IFIX e o CDI líquido. Isso é muito bom. Carteira do fundo. Em imóveis, a gente tem mais de 1,8 bi, porém, a gente tem umas obrigações financeiras no valor de 270 milhões de reais, sendo 4% dessas apresentam vencimento em até 12 meses. Então, o fundo tem que quitar algumas obrigações. Esse ano, cerca de 10 milhões. Ano que vem, sobe um pouquinho, cerca de 30 milhões, mas quem sabe o fundo não consegue realizar uma emissão para poder estar quitando um pouquinho dessas obrigações, porém ainda assim é uma alavancagem muito alta, por isso que o fundo anda um pouco descontado. Alguns indicadores operacionais, a receita média do VILG está mais alta que do mercado, isso é bom. A taxa de ocupação do VILG também está um pouco mais alta, hoje ele tem uma vacância de cerca de 11% e a inadimplência líquida média está em 1,8%. Olhando o portfólio, a gente vê que o VILG ele é muito diversificado. A gente tem como a Tokstok, que é a principal locadora, mais seguido de Ambev, Netshoes, Privalia, O Boticário, Move, são empresas muito grandes, presentes aí no Brasil há muito tempo. Só é válido esse cuidado com a Tokstok. Tempos atrás estava saindo algumas notícias que ela estava passando por alguns problemas financeiros, então vale a pena ficar de olho. O tipo dos contratos, a maioria dos contratos são típicos. Segmento de atuação muito forte no e-commerce e no transporte e logística, isso é bom. Hoje o e-commerce no Brasil cresce cada vez mais. Estados, principalmente no Sudeste, em Minas e São Paulo, que são as regiões mais fortes de logística. E aqui mostra a localização dos imóveis. São cerca de 15 imóveis espalhados por todas as regiões do país, menos o Centro-Oeste. Mas são muito bem localizados, são imóveis de qualidade. Tempo de vencimento, como eu falei, é um pouco menos longo, são contratos típicos, 4,3 anos. Esse ano, somente 3,1 tem vencimento. Inovação também, cerca de 11% para o mês de setembro, então vamos aguardar para ver. E a maioria dessas renovações são feitas no IPCA. E aqui mostra um pouco dos imóveis e a localização. Extrema, região muito forte ali de São Paulo, bom ponto logístico, você consegue atingir o Sudeste e o Centro-Oeste com muita facilidade. Outro imóvel bem localizado lá no Rio de Janeiro. Outro imóvel em Extrema. Extrema é uma região muito forte logístico. Rio Grande do Sul também, bem próximo a Porto Alegre. Próxima região. Tem imóveis muito bons. São imóveis novos, como a gente vê aqui, são imóveis muito bem bonitos, feitinhos, próximos de rodovias importantes. Em geral, um fundo muito bem localizado. Bom, pessoal, comparando os indicadores em relação ao valor,
o Galg tá mais barato, tá em cerca de R$9. E quando a gente olha proporcionalmente, a gente vê que ele tá mais barato. Em patrimonial, o VILG acaba vencendo. Dividend yield, o Galg acaba vencendo, porque é aquela relação de possuir uma alavancagem maior, então tem mais risco, precisa entregar mais. VILG bem mais descontado, talvez seja uma boa oportunidade de compra. Poucos fundos ainda estão descontados hoje. Último dividendo pago, o Galg pagando mais. E liquidez, cotistas, ativos e diversificação, o VILG sai na frente. Destaque para ativos e diversificação. VILG tem bem mais ativos que o Galg. E um ponto muito importante que eu gosto sempre de destacar é que os ativos do VILG podem ser locados por qualquer empresa que trabalha com logística ou precisa de um galpão logístico. Você vai encontrar muita facilidade na alocação. Então, sai um inquilino hoje, com certeza entra outro amanhã com maior tranquilidade. Já os imóveis do Galg são mais específicos, então se sai alguém, se a Bate Souza Cruz vence, encerra o contrato hoje, talvez para você conseguir uma empresa, você não vai ter tanta facilidade quanto no VILG. Na diversificação, o VILG ganha também, como eu falei para vocês, pelo fato de ter mais imóveis, ter a maior quantidade de inquilinos, mais empresas no seu portfólio. Diversificação é muito importante. Vacância, o Galg ganha, porque são contratos 100% atípicos, então, e poucos imóveis, raramente vai ter vacância. Em exposição ao maior locatário também, outro ponto muito positivo para o VILG, possui uma exposição bem menor que do Galg. E do Galg eu coloquei ainda o Bate Souza Cruz. Eu poderia colocar da BRF, empresa no geral, mas como eu coloquei exposição por imóvel, eu coloquei somente a Bate. Mas a gente for olhar a BRF, mais de 50% do fundo. Taxa de performance, ambos pagam, cobram, né? 20% que exceder o bench, e é IPCA mais 6%. E um ponto positivo é a taxa de administração e a alavancagem do VILG, que acaba sendo bem menor do que o do Galg. Então, no geral, o VILG ganha essa batalha de 9-4, uma goleada do VILG. E de fato, ele se mostra sim um fundo melhor que o Galg 11 hoje para se investir. E pessoal, comparando a rentabilidade, fundos de tijolo vem sofrendo bastante para quem entrou lá no IPO, acaba que a rentabilidade joga lá embaixo. Então, dependendo da posição que você entra no fundo, ele vai dizer sim se você vai ter um bom retorno ou não. Para quem nem entrou no IPO do Galg e do VILG, ambos igualados à série histórica, o VILG é um pouco mais antigo, você vê que está com a rentabilidade muito baixa. O VILG tem cerca de 3,15% e o Galg 4,28%. Isso porque o dividendo é automaticamente reinvestido, então a gente acredita que ele vai repor o valor da cota que desce, então acaba que isso diminui muito a rentabilidade. Então, VILG 3,15 e Galg 4,28 vencendo na rentabilidade. E quando a gente retira os dividendos, a gente vê que a rentabilidade fica extremamente negativa. Então, os dividendos ajudam muito nessa questão, de ajudar na rentabilidade. Bom, de modo geral, eu declaro o VILG vencedor dessa batalha por 2-1. Primeiro, indicadores, VILG hoje possui indicadores muito melhores que o do Galg, então fica 1-0. No 1-1, o Galg empata na questão da rentabilidade por ganhar, vencer, então fica 1-1. E no final é o desempate, eu que dou o veredito, e aí eu declaro o VILG vencedor como 2-1. Pelo fato de ser um fundo mais diversificado, uma gestora um pouco mais, ainda mais que a Vinci não seja aquela das melhores gestoras, eu ainda prefiro a Vinci do que a Guardian, porque possui mais fundos, é muito maior em questão de gerir fundos. E o principal fator é a questão dos imóveis do Vinci, logística do VILG, eles serem logísticos e serem alocados para qualquer pessoa. Se eu quiser lá alocar hoje, eu posso ir lá e consigo. Os imóveis do Galg não são assim, são mais específicos, vão precisar ser feitas reformas dependendo de qual empresa que entra, e o fato da diversificação do VILG ser muito maior pesa muito para mim. E vocês sabem que eu sou mais pé no chão, busco mais segurança. De modo geral, o vencedor de hoje é o VILG, vencendo essa batalha de fundos imobiliários. E aí, qual outro fundo imobiliário que você quer ver aqui no canal? Deixa aqui embaixo que eu vou estar analisando e trazendo para vocês. Tamo junto, até a próxima e falou!